Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Inspiring Brains, o início da semana do Nada Trivial, que a gente já começa te inspirando, trazendo grandes convidados na aplicação dos conhecimentos de neurociência no dia a dia, né? Você sabe que esse quadro também é um podcast, então solta a vinheta para eu poder chamar o podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiring Brains, nosso podcast, que também é um quadro do canal Nada Trivial no YouTube. Então, se você está ouvindo a gente aqui em uma plataforma de podcast, saiba que você pode nos ver também lá no YouTube, no canal Nada Trivial. O quadro Inspiring Brains vai ao ar às segundas-feiras, tanto lá quanto aqui, tanto aqui quanto lá. A gente vai poder conversar e trazer um conteúdo de valor com o nosso super convidado de hoje, que é nada mais, nada menos que Gabriel Gaudêncio Rego. Seja muito bem-vindo ao Inspiring Brains, aqui é o Nada Trivial, porque você tem muita coisa para contar para a gente de neurociência aplicada, hein, Gabriel? Parece que é um tema da sua vida, um pouco, não? Primeiramente, obrigado, né, pelo Eu que convite. agradeço. É um prazer estar aqui. Foi difícil trazer você. Foi uma agenda difícil. complexa. Na verdade, essa agenda complexa se resume a um bebê de 5 meses. Aí a dinâmica Menino ou fica... menina? Menina. Como que ele chama? Romeu. Então, Romeu, já fica aqui o nosso beijão do Inspiring Brains para você. Ele tá maravilhoso. E aí acaba ficando um pouco... Também acabei começando agora no Mackenzie, no curso lá de pós-graduação. Então, estamos adaptando. Mas está dando certo. Cheguei aqui agora. A gente também tem a honra de ter você como professor do nosso curso. Sim. Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, lá da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Já tem 3 anos. 3 anos, lá, né? E lá eu já dei algumas aulas de neuroeconomia, mas agora eu sou professor efetivo na parte de neuromarketing. Te deram uma disciplina todinha? Deram uma disciplina todinha. Muito obrigado por isso. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho divertido, assim, né? Dar espaço para falar besteira e depois recuperar o que falou errado, não tô brincando. Perfeito. Mas é muito bom, é um curso que eu gosto bastante. Você gosta da aula? Adoro dar aula. Eu era da clínica. Então, vou contar um pouco a história. Conta o caso todo. Qual é a tua formação? Senta aí, vou começar a história. É o seguinte, eu sou da psicologia e eu terminei na área clínica, especializando em clínica. Você fez faculdade onde? Eu fiz lá na Paraíba, na UFPB, na Federal. Você é da Paraíba? Sou paraibano, sou de Campina Grande. Campina Grande. Isso. Eu tenho uma inveja. Porque assim, eu morava em João Pessoa a vida toda, Então, você morou em João Pessoa? Morei a vida toda. Então, eu tenho inveja de você. É muito legal. Já fui lá, já. Conheço. Eu quase comprei um apartamento lá. Eu acho que compre, porque a gente vai se encontrar mais vezes em João Pessoa também. Fazer essa conversa aqui na praia. Eu adoro aquela cidade. Tem uma coisa ali que é a minha cara. Que é aquele sol nascendo 4h30 da manhã. Aquilo é muito minha cara. E é todos os dias, padrão. Ele é muito pontual lá, né? Aqui em São Paulo ele faz às vezes. Aqui dá maravilhosa, cidade maravilhosa. Parabéns pelo teu estado. Legal. Caso. Legal. E aí eu terminei lá, então na formação você termina dando uma ênfase, né? Então fui para clínica, né? E terminei muito na área da Gestalt terapia, que é uma abordagem fenomenológica. Sim, Gostava muito da filosofia. E fiquei por lá atuado um tempo e de repente eu resolvi, vou dar uma expandida, vou para outros lugares. Comecei a pesquisar algumas faculdades fora do Brasil, Canadá, Europa. Na época eu era casado e eu falei, não, vamos começar um passo um pouco menor, né? Não vamos sair muito longe agora, que é a parte de dinheiro, cultura. Vamos para São Paulo. Porque tinha um curso legal aqui de mestrado na PUC, que era com filosofia clínica. E eu resolvi fazer esse curso, passei uns 6 meses no curso, não gostei tanto. E, curiosamente, essa minha esposa, ela começou a estudar no Mackenzie com o Paulo Boggio, que ele é um neurocientista, conhecido aqui na cidade. Querido. Aproveito para deixar aqui um abração para o Paulo, que é uma figura que eu admiro, que é desbravador, um psicólogo desbravador no campo da neurociência aplicada. Tem um laboratório incrível e deu uma revolucionada, inclusive, no curso lá do Mackenzie. Fez história, Paulo Boggio, por lá. E ele está indo super bem, né? E um cara novo, está pesquisando bastante. E ela estava no grupo dele. E eu já estava meio cansado do curso que eu fazia, então eu vi assim, cara, eu estou perdido aqui em São Paulo agora, estou solto. Eu falei, cara, vou então conhecer esse Paulo Boggio. Que ela falava muito, Paulo Boggio, eu vou conhecer esse cara. Bom de papo ele. Ele conversa bem, ele é um cara legal. E eu cheguei lá todo esculhambado, casaco, sapato furado. Eu falei, cara...
falam muito bem de você, o que que você... Eu quero entender um pouco aqui. Neurociência. E neurociência eu tinha tido na psicologia durante 2 disciplinas Que só. era a neuroanatomia e a neurofisiologia Isso, muito né? sabia os lobos só, o nome, esse frontal, parietal. Eu falei, tá, então vou ter que me atualizar. Peguei o livro do Kolbe, li todinho cabo a rabo, peguei um livro que ele tinha com o Brunoni e o Felipe Frame, né, de Harvard, que é sobre neuromodulação, li tudo. E aí eu comecei a acompanhar nos projetos. E lá aprendi a trabalhar, né, primeiro com neuromodulação, depois com a parte de eletrofisiologia, principalmente. Baita laboratório de neurociência. Poxa, lá... Se bobear, um dos melhores do país. Eu estou achando também, o Mackenzie está indo super bem, né? Claro que faltam alguns aparelhos de neuroimagem que são muito complexos Sim. e caros, né? Mas a parte toda de registro, tanto de eletroencefalo como NIRS, etc. e tal, ele está muito bem calçado. Né? Muito bem calçado. E principalmente na modulação, que foi onde ele surgiu, né? E lá eu comecei, fiz o mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados e acabei virando colega dele. Engraçado, Nossa, né? Maravilhoso. Eu estava indo para sair, né? Então cheguei no ponto que acabou os pós, você não vai ficar lá fazendo. Você não conflitou essa... Porque isso é uma coisa que as pessoas... Para mim não conflita, tá? Eu posso chamar você aqui 200 vezes para a gente discutir interfaces de psicanálise, gestalt, fenomenologia, filosofia e neurociência. Eu adoro, é uma coisa... Na vida. Mas muita gente acha que tem conflito entre essas ciências. Como é que você responde a essa visão? Porque dificilmente você traiu a sua paixão pela filosofia. Não, né? Tô ainda mantendo uma paixão enorme pela filosofia. Eu acho que não conflitou porque é ciência, né? E a ciência tem essa preocupação em tentar entender fenômenos da realidade, não buscando uma verdade, mas buscando entender uma forma mais funcional dessa realidade e gerando, claro, conhecimentos que a gente usa a partir da linguagem, né? Então, gerar teorias que nós humanos temos com a linguagem, falar assim, tal coisa influencia tal coisa e tal. E todo mundo que fez ciência uma época do tempo, seja na psicanálise com Freud, seja depois, né, com outros psicanalistas, todos que fizeram ciência estavam preocupados em entender esses fenômenos e explicá-los. O que é legal da ciência é entender assim, cara, eu acho que tem muita coisa que o Freud viu que eu concordo plenamente, acho interessante. Então, ele traz dados e traz uma observação, um olhar sobre esses dados. Então, ele tem uma preocupação com isso. Não é o cara que mentiu. Não, ele inaugura um modo de ver. Demais. Inaugura um modo de ver. A terapia pela fala, que foi revolucionário, né? Essa relação de questões, por exemplo, do impacto da infância, as vivências da infância na vida adulta, que já se falava na época, mas ele coloca isso claramente, isso é uma coisa fantástica. E os bons autores de neurociência, né? É óbvio que eu estou puxando um pouco a sardinha agora, mas se você pegar um Siddhartha Ribeiro, se você pegar o próprio Antônio Damasio, um Nicoleles, eles não vão deixar esses aspectos de fora, né? Claro. Você vai ver essa resistência, muitas vezes, em pensadores mais superficiais sobre o que é o pessoal que quer brigar, quer criar uma parte de territorialismo. O que você achou daquela publicação que chamou a psicanálise de pseudociência, de bobagem e tal? Que eu ia chegar no ponto seguinte. Então, eu acho que, historicamente, você tem esses momentos de desenvolvimento. O próprio Freud, ele começou estudando neurociência, né? Sim. Então, ele estudava a mesma do Mar, né? Então, ele estudava neurônio. Isso. E então, acho que se ele estivesse hoje em dia, ele estaria preocupado em buscar também conhecer esses fenômenos a partir das tecnologias e métodos que temos hoje. O que eu acho problemático na ciência é quando começa a gerar algumas escolas e que se tornam quase dogmáticas. Perfeitamente. Ou seja, você começa a ter como já vi muito estudo que tenta adaptar a neurociência à teoria freudiana. Quando, na verdade, não. Você tem uma coisa que Freud falou que faz sentido e outra coisa que a neurociência fala que faz sentido e devemos buscar uma teoria que englobe essas coisas todas e gerar novas teorias. Então, eu acho na ciência mais radical, eu acho que é interessante entender os autores e respeitá-los, mas a preocupação na ciência não é quem faz a ciência. Sim. É o conhecimento que ela produz. Sim. Porque a gente vai morrer um dia, a gente vai ser esquecido, mas se você produzir algo interessante, vai ser lembrado no futuro e o que importa é o conhecimento feito, né? Eu explico isso para os meus alunos e tal, que eu acho que uma diferença radical que existe entre as ciências naturais e a metodologia cartesiana, vamos dizer assim, é que ela não tem paixão por autor. Né? Exatamente. Enquanto nas ciências humanas, que são platônicas, como é o homem quem vai, através do seu pensamento, descobrir a verdade, o homem passa a ser edificado, né, para ser endeusado em alguma medida. Né? Então, você vai dizer, não, porque eu sigo fulano, ou sigo ciclano. E se esse fulano e esse ciclano não tiveram chance de se atualizar,
Claro. Porque não tiveram, porque estão mortos, né? Claro. Você vai acabar ficando com uma ciência não atualizada. Exatamente. Porque você está presa à ideia dele, né? Exatamente. E aí que eu falo assim, não é o que ele faria hoje em dia se estivesse vivo, eu tenho impressão. Perfeito, perfeito. Como é Vygotsky, por exemplo, na educação, Claro. eu brinco o seguinte, se esses autores estivessem vivos, não teria muito trabalho para a gente. Claro. Eles já teriam feito isso que a gente está buscando desenvolver, né? Que é a interface dos conhecimentos do funcionamento cerebral com a dinâmica da mente e da psique. Perfeito. E também, claro, assim, acho que eles são muito importantes na história da psicologia e também da neurociência, né, que chegamos agora, porque era uma área, essa área das ciências humanas, da psicologia, era uma área complexa, você tinha a contribuição de poucos autores que tinham esses atos mais revolucionários e contribuições maiores e que realmente eles causavam esse impacto maior. No termo da história, atualmente você está perdendo um pouco disso porque tem muitas pesquisas rolando em paralelo, várias contribuições importantes. Sabemos de nome de autores agora, mas assim acho que perde um pouco essa importância do cara que propôs uma teoria revolucionária. Sim. Piaget trouxe uma teoria muito importante, então o nome dele é importante na história. Mas hoje deve ter vários Piagets existindo em vários laboratórios que acaba ficando um pouco mais dissolvido pela quantidade de ciência produzida. Se você vai, por exemplo, para um congresso como é o Society for Neuroscience, que você tem lá 30 mil inscritos, com aquela sessão de pôsteres interminável, né? Para você garimpar ali um dado, né? Você tem que usar algoritmo de inteligência artificial para minerar ali onde é que você vai, qual é o autor que você vai ver. E, no fundo, você tem um consenso, que é um colégio, né? Dizendo, esse cara vai para a plenária principal, esse não vai, né? Então, de alguma forma, tem ali uma seleção acontecendo. Mas a ciência é livre para que você aqui, nós dois aqui, peguemos um paper e falamos, esse aqui é sensacional, vamos debater esse paper, vamos investigar isso aqui. Né? E está chegando no ponto, agora você vê que tem algumas pesquisas bem famosas que a gente não lembra mais nem o nome do autor, mas lembra da pesquisa. Tá? Aquele clássico da neurociência, que é a pesquisa com o hipocampo de taxistas em Londres. Sim. Todo mundo fala disso e ninguém mais lembra quem fez. Né? É importante saber o nome, claro. Mas assim, então tá perdendo um pouco esse lugar desse dogmatismo, né? Tipo, o cara tem que seguir as teorias. Então acho que dá para casar vários conhecimentos seguindo essa ideia de que nenhum deles é a verdade pura. Todos eles têm contribuições para a ciência, né? Gabriel, você estava indo para a clínica, veio para São Paulo fazer um aperfeiçoamento, né, se aprofundar ali em técnicas da clínica e descambou para a academia, né? E agora você está num laboratório, está como professor e tentando fazer uma neurociência aplicada que mude, por exemplo, o universo do marketing, por exemplo, ou da tomada de decisão, ou da economia. Eu, por preferência de pesquisa, a neuroeconomia para mim sempre esteve lá, né? Então, a parte de processo decisório, porque meu mestrado foi estudando a tomada de decisão social. Tá. E eu migrei para psicologia moral para investigar julgamento moral, que é um processo decisório também. Então, porque a pessoa fala que aquilo é certo ou errado, é bom ou ruim. E agora eu passando para a psicologia política para entender um pouco essas questões. É mesmo? Você está nesse lugar agora. Estou agora e tem essa proposta de um projeto para fazer, né, no Mackenzie, com algumas instituições também. Temos com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a sede no Mackenzie, mas envolve pesquisadores da MIT, de Harvard, da Europa, lá da Groningen, na Holanda. Então tem uma rede grande, fazer pesquisas envolvendo saúde mental, questões de cooperação, e uma das que eu vou conduzir é pesquisa sobre ideologia política. Então, por que as pessoas apoiam um tema, o aborto, por exemplo, que agora está rolando, super. né? Então, o que faz uma pessoa apoiar um tema desse? E eu vou estudar nos estudantes ao longo do curso como é que se eles mudam essa opinião e de que maneira eles influenciam os colegas. Então, fazem estudo de rede social. Legal. Ou seja, quem eu sou amigo seu, você é amigo do fulano. Aqueles nós de rede, quem se comunica com quem. Isso, quem é mais próximo. Exatamente isso. Nossa. E investigar como isso muda essas decisões ou opiniões em relação a questões políticas, de temas mais controversos, e que são importantes, né? Massa. Legal, né? Muito. Divertido. Mas aí, pegando o subuniverso desse grupo, vamos fazer estudos com neurociência, utilizando, por exemplo, eletroencefalografia. Tem um nome legal da Carolyn Parkinson, que é da Califórnia, CLA, está com a gente também, né, nesse NCT. Ela é uma pessoa fantástica, nova, uma mulher admirável na pesquisa. E ela tem um estudo muito interessante que era investigando, usando ressonância magnética funcional, o padrão de ativação, né, do cérebro quando pessoas viam vídeo de comédia, de propaganda e tal. E ela comparou a similaridade da ativação cerebral
impor em relação à proximidade de amizade. Sim. E ela viu que pessoas mais próximas, né, que eram amigas, elas tinham maior semelhança na ativação cerebral do que pessoas que eram distantes. Ou seja, é como se a relação social, a amizade, estivesse fazendo elas verem o mundo de forma mais parecida. Tipo o universo semiótico, o universo de significados. Exatamente. Então, a compreensão de um vídeo, ela estava sendo processada pelo cérebro de uma forma mais parecida, que é aqueles estudos de sincronização cerebral. Massa, sim. E aí, o Mackenzie agora conseguiu, o Paulo Borges adquiriu um equipamento que é de hyperscanning. Então, fazer a eletroencefalografia com duas pessoas ao mesmo tempo e comparar a atividade cerebral delas. Ou então, claro, relacioná-las. E aí vamos ver, por exemplo, esses estudos de correlação, né, de atividade cerebral. Eu acho interessante. Eu vejo uma implicação grande, porque como a gente aqui faz muita aplicação de neurociência no ambiente corporativo, e a gente hoje tem falado muito de cultura organizacional, mas não aquela cultura que está na parede, né? A cultura que é vivida, e as relações que são vividas, e a humanização do processo de liderança. Para além desse lugar de humanização, parece que vai ser todo mundo bonzinho, né? Isso é uma bobagem, porque as pessoas não entendem que o humanismo, na verdade, era colocar o homem no centro. E o processo do ambiente corporativo, humanizar significa considerar o agente que faz, o sujeito que executa o trabalho, como uma parte muito importante do processo. Porque, obviamente, o Fordismo, colocou muito no produto ou no processo e pouco nas pessoas. Né? Então, colocar esse P de pessoas com letra maiúscula. E eu tenho debatido muito essa questão da sincronização entre líderes e seus liderados como um ponto de conexão. Isso é interessante. Que faz com que as pessoas produzam mais. Poderia ser um grande projeto de pesquisa, pegar times legal. Performam bem e a gente vê se eles estão sincronizando ou não. Tem uns estudos nesse sentido, não sei se avaliou sincronização, salvo engano sim, que era investigando grupos de trabalho, e aí eles botavam pessoas para interagir, tinha diferentes modelos de grupo de trabalho, e botava a eletroencefalografia. E avaliar esse padrão de relação. O jogo, para mim, que eu acho que é o jogo mais interessante da gente investigar, é a relação do líder com os seus liderados. Do líder mesmo. Porque essa coisa de inspirar, você entendeu? Um líder inspirador ou um líder desenvolvedor. Tem um monte de adjetivos aí que, na verdade, no fundo, é vínculo, é conexão, é confiança, é reciprocidade. Né? São coisas que a gente tem que debater. Por exemplo, naquilo que você está falando em política. Claro. Se a gente for pensar o fazer político na sua profundidade, né? No seu campo mais robusto, nós estamos falando de relação, né? Claro. É interessante, sim, dá para aplicar, porque tem um estudo também salvo engano, com escolas, e a ideia de ensino. E mostra que o aluno que melhor aprende o conteúdo é aquele que mantém o maior padrão de sincronização com o professor. Que legal. Ou seja, existe uma questão na forma de ver o mundo, de pensar sobre o mundo, que a gente consegue ver como esse padrão de atividade cerebral, que a gente vê por trás que essa sincronização, na verdade, imagina um instrumento musical, que é um cérebro, né? Então, ele está tocando uma sinfonia complexa. E se você tem duas sinfonias que são mais próximas, elas tendem a conseguir trocar mais fácil informação, né? Então, acho que isso fez com a educação, possível fazer também com líderes, né? Então, pegar um líder, alguns contribuidores e ver aí, né, eu acho que poderia servir até como diagnóstico em alguma medida, se a coisa está funcionando ou não. Poderia. Tenho uma ideia no futuro de investigar isso usando essa parte de redes sociais, né? Não de... Quando eu falo rede social, só para constar, porque às vezes fala de rede social, a ideia de Twitter, Facebook, não, mas é desse que você falou, de relação entre pessoas. Sim. Eu acho, inclusive, que Insta, Twitter e tal, são redes antissociais. Mas eu não inventei isso, não. Foi o Pedro Cardoso, aquele ator, que é bem crítico, né, eu gosto dele. Ele é maravilhoso, né? E ele faz essa crítica, assim, que na verdade o que a gente está fazendo é se afastar. Tá correto, sim. Porque nós estamos, assim, enaltecendo o narcisismo. Exato. E o narcisismo, ele se opõe à troca. Exatamente. Né? Narcisismo como figura de personalidade é necessário. Claro. Precisa, num dado momento, se compreender como indivíduo e se valorar como tal. Claro. Mas a gente não pode ir para esse narcisismo que impede a relação, né? Exatamente. Que impede a importância do outro. Exatamente. E a rede social, né? Ela aumenta muito isso. Ela faz muito isso. Ela enaltece o indivíduo e diminui o valor da troca. Exatamente. Né? E aí também tem esses fenômenos de, por exemplo, aumentar a polarização, né? Que chama do echo chambers, né? Então, as câmeras de eco. Então, as pessoas começam a procurar pessoas parecidas com ela. Sim. Então, isso é até um tópico de pesquisa lá do NCT, que é homofilia, né? Como as pessoas, elas preferem se aproximar de pessoas parecidas com ela. Sim. Tem um pouco de viés de confirmação nessa história, né? Tem alguns vieses, né? Se eu
estou próximo de pessoas que pensam como eu, valida como eu penso. Valida como eu penso, e aí tem questões desse favoritismo no grupo, né? Então, naturalmente, a gente é propenso a isso, né? E tem uma viagem que eu penso em relação a isso, que no fundo a gente acaba tendo essa identificação consigo mesmo, principalmente, mais forte inicialmente, e a gente acaba tentando procurar um pouco da gente nos outros, né? Não, isso é E aí, psicanalítico ao extremo. Profundo isso aí, Não, olha a isso filosofia. é maravilhoso. Não, mas é maravilhoso, Mas porque eu acho que a gente precisa entender quais são as forças que geram, inclusive, as relações. Claro. Né? E falando em neurociência, você pensar, tem muito estudo que mostra, por exemplo, a amígdala, que é uma área do medo, mas na verdade é de processamento emocional no geral. Sim. Mas ela tem muita importância na detecção de riscos. Sim. Então, valências negativas, né? E o que acontece? Quando a gente interage com pessoas muito diferentes de nós, a gente não conhece essa pessoa. Então, a gente tem essa tendência de ter uma detecção de algo que, cara, não sei o que é isso aqui. E o ser humano é perigoso. Ele é maravilhoso, mas ele pode ser perigoso. Então, naturalmente, a gente tem, assim, pessoas que parecem com a gente se sente mais confortável. É um padrão de familiarização, né? Até enganoso. Sim. E que, em alguma medida, está por trás também de preconceito, está por trás também, de claro. discriminação, claro. né? De grupos e tudo mais. São... Se eu pegar características superficiais, se eu não puder me aprofundar em quem é Gabriel, né? Claro. Porque agora eu já estou super achando que eu sou da sua tribo. A gente já está junto, a gente já estamos já colaborando, estamos bem. Porque isso é uma coisa interessante em neurociência, né? Porque a gente sabe que existe uma neurociência meio diferente dessa que a gente está falando, né? Sim. Que é uma coisa um pouco no sentido de querer ser mais determinista mesmo, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, eu não sei o que você pensa sobre isso, você estuda neuroeconomia, você está, né, falando sobre escolha, mas tem gente que fala de forma tácita e faz uma afirmação assim, meio Sapolsky, assim, né? Do tipo, não existe livre-arbítrio e ponto. Como é que você pensa isso, assim? Eu acho que a gente tem que explicar direito essa história. Não pode falar essa frase assim de forma tão... Não, eu acho que qualquer forma de resposta muito simples para problemas muito complexos, eu acho que já está meio... Começa errado. Começa errado. Eu falo assim, calma, jovem. Fala só, posso? Respira, vamos conversar. Mas eu acho que o caso dele foi mais uma jogada de marketing né? mesmo. Porque não li o livro dele ainda, só dei uma folhada. Mas deu a entender que ele, lá no livro, ele trata de forma mais, tipo assim, calma, tal, não sei o quê. Mas ele tem essa visão mais, com trabalhos de biologia, né, uma perspectiva mais molecular, do funcionamento do cérebro. E o legal da neurociência é que ela tem várias camadas, Sim, né? maravilhoso. E às vezes o cara está trabalhando na camada que é isso, que as relações são mais deterministas né? Então você está falando de física, de química. Pragmática. Né? Isso, então a coisa realmente funciona naquele sentido, né? Mas a coisa, quando vai levando em níveis mais elaborados, sociais, mais complexos, não funciona tão bem assim, né? Então, acho que ele talvez esteja muito ligado no grupo dele, na pesquisa dele, e eu acho que ele traz uma discussão interessante, porque realmente a neurociência nos últimos anos tem trazido a ideia de que muitos processos não conscientes, eles influenciam bastante o comportamento. Então, mas aí vou te fazer a provocação que eu tenho levado, inclusive quando eu falo em podcast, etc. Claro. E tal, que as pessoas ficam um pouco nervosas e tal, que diz que eu sou revisionista. Tem 3 coisas que eu falo que me chamam de revisionista. A primeira é que o cérebro não está buscando economizar energia de fato. Ele está buscando eficiência. Se isso significa, num dado momento, economizar energia, ok. Mas pode ser que gastando mais energia eu vou ter um resultado melhor, ele gasta. Ele não tem problema com isso. Depois, a segunda é dopamina é um neurotransmissor do prazer. Não é do prazer, é da motivação. Já é outro jogo. E a última é essa história do livre-arbítrio, que eu digo o seguinte. Ok que a gente tem vários experimentos que demonstram que o indivíduo ativou áreas motoras, aí o velho, né? Você tem experimentos antigos, Libet e tal, que são experimentos clássicos, que o indivíduo acionou a área motora antes de tomar consciência do ato. Claro. Mas isso... Se considerar que você já tomou a decisão, porque no Libet a coisa é assim, quando você quiser. Se é quando, significa que em algum momento você irá apertar. Claro. Você só está decidindo quando. E não se vai apertar ou não vai apertar. Exatamente. Certo? Então tem Mas existem experimentos mais elaborados que deixam a gente num palpo de aranha nesse tempo. Tem um... Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, eu quero ver o que você acha disso. Que livre-arbítrio é alguma coisa que a gente vai... ao longo da vida, ficando cada vez mais perto de ter. Pode ser que a gente nunca tenha 100%, mas a gente vai melhorando esse percentual.
Eu gostei do seu revisionismo, acho importante. Isso é ser cientista, na verdade. É você ficar pensando sobre esses modelos, né? O do dopamina do prazer tem até o Barrett, que ele já tem estudos que mostram que realmente a dopamina não está ligada ao prazer, propriamente dito, mas seria, por exemplo, opiáceos endógenos, como a A dopamina dá endorfina, puta do mal-estar. endocannabinoides. Porque dá ansiedade, Uma deixa vez o você aluno falou assim, pilhado, né? cara, devia ter pílula de dopamina, porque na absorção não ocorre assim com o comprimido, e se fosse a dopamina, você fumar crack ali, já resolveu o Já problema, estava né? resolvido. As pessoas falam, não, mas não tem um jeito, tem, chama cocaína. Pois é, já Já tava. está E o resolvido cara não isso. resolve nada, assim, fica aquela agonia danada e tal, e você fala assim, não é prazer aquilo Não é ali. prazer, não é prazer. Ele pode estar procurando Ele prazer. pode ter potência de fazer coisas que o levem ao prazer que em circunstâncias outras ele não Exatamente. teria. E ele pode ter uma ligação que não seria prazer, mas ele chama uma coisa que está ligado Uma ao prazer. É uma excitação. excitação. Ele fala assim, está É percepção de gostoso. potência. Se a gente for buscar Exatamente. Spinoza e tal, a Mas gente ele vai... não chega no prazer, que é aquele que leva um relaxamento. Você Que fala assim, acalma, né? que Que é o acalma. gozo. Exatamente. gozo, Chega lá, né? Eu exatamente. brinquei que a menina falou assim, não, mas escreveu lá no post. Prazer e excitação é a mesma coisa. Eu falei, isso, uma pessoa que fala que excitação e prazer é a mesma coisa, pode ser que não tenha tido um Chegado orgasmo. lá, exatamente. Você fala, não, tem um momento que você se dissolve ali, você fala assim, Acabou, não, eu acabou. cheguei, atingi e tal. Então, do Barrett, você falou muito bem, seu revisionismo está corretíssimo. Muito Acho obrigada. que as indicações de pesquisa estão chegando nesse caminho. A primeira eu esqueci qual é mesmo, hein, que tu falou. Da energia, da história Da da energia, energia, faz que a gente chama que sentido. é eficiência, não é? O problema Faz não é a energia. sentido. Porque eu não teria um cérebro complexo, eu não teria um córtex pré-frontal se eu não Claro. pudesse usá-lo. Eu acho que tem uma questão assim, existem uns padrões de funcionamento que está ligado ao homeostase. Então, você tem, certamente, a tendência do organismo a chegar a algum centro de funcionamento que é, eu posso correr na academia, na esteira, mas vou chegar a um ponto que eu tenho que dar uma descansada. Então, você tem, eu imagino que é um campo de estados mentais possíveis, onde é um centro que você chegue lá, que tende a ser um centro de maior economia de energia, mas não impede que você consiga circular livremente em estados que vão gastar, e que se for recompensador, por exemplo, se for se bom, você tiver problemas que precisam de mais gasto de energia para serem resolvidos, você vai gastar. Vai gastar. E aí, porque as pessoas dizem assim, a gente usa comportamento automático para economizar energia. Eu acho que essa afirmação ela é falsa na seguinte medida. Eu uso o comportamento automático porque quando eu montei esse automatismo, ele me entregava valor. E outra coisa também, ele tá achando que quando você usa automático, você não está usando controlado. É mentira. Mentira. Você está sempre usando controlado, só que o que acontece? Monitorando. Monitorando, viajando na maionese, pensando em coisas do futuro, do passado, fazendo essas viagens, esses devaneios mentais, né? Se você calcular a quantidade de energia gasta, independentemente do processo que está sendo feito, no cérebro ela vai ser muito estável. Claro. Diferentemente do músculo, que se eu passar o dia inteiro sentado, ou se eu passar o dia inteiro correndo, isso vai ser mudar. E as pessoas têm essa experiência de gastar isso aqui deitado no sofá e isso aqui correndo na esteira. Então, parece que o cérebro vai ter também esses deltas, e não tem. Não, a diferença é muito pequena. Muito pequena. E ela vai ter, assim, ele vai ter, claro, ele vai estar em estados que ele não gosta, sim, que é um estado, por exemplo, de atenção focada por muito tempo. Sim. Porque é natural o estado de dinâmico do cérebro de você estar... Mas é porque aí falta neurotransmissor, né? Sim, também, exatamente. Porque são você mecanismos. Esgota exatamente. a neurotransmissão. Exatamente. Aí é outro problema, não é energia. Não é energia. ATP. Não é energia. Boa. Exatamente. Então, tô ótimo. Tá tô indo moderna bem. ainda. E o terceiro, qual é? O terceiro, que é o do livre-arbítrio. O do livre-arbítrio, eu acho que um problema aí é até uma questão da linguagem. Então, pode ser. A neurociência tem essa questão porque a gente está preso como ser humano na linguagem para interpretar os fenômenos da realidade. E a linguagem ela não dá conta de tudo. Sim. E você vê uma questão de paradigma, por exemplo, quando discutíamos sobre a questão da consciência e da inteligência em animais. A discussão era tem ou não tem. É um dualismo que é... Como se só existisse uma consciência. Né? Ou tem ou não tem. E, na verdade, a pergunta já era falsa já, porque não é que tem ou não tem. Tem formas diferentes, níveis diferentes. E até além de... Não só níveis também... Você acha que existem modelos de consciência distintos? Eu tenho debruçado um pouco sobre essa ideia. Eu acho que está vindo aí um retorno bem interessante de estudos com psicodélicos que ficaram esquecidos no tempo. Ele está voltando. E isso vai trazer a percepção de que maneira o cérebro pode ter estados alterados de consciência. E quando fala assim, quando alterado, você muda a qualidade dessa experiência. Não é mais ou menos. É outra coisa. Então, você se conecta, quem sabe, com outros processamentos. Outros processamentos, assim. Exatamente. Então, é interessante que como se seu cérebro tocasse sempre uma música e, de repente, ele começa a tocar uma orquestra diferente. Mas, por exemplo, você acha que, como o Damasio propôs, né, naquele livro A Estranha Ordem das Coisas, é um livro que eu gosto muito dele,
porque ele se aventura um pouco em alguns paradigmas, que ele propôs ali, que uma colônia de bactérias, obviamente, possui um tipo de inteligência, porque Sim, ela tem... claro. Mas você acredita que ali poderia também ter algum tipo, uma expressão de consciência? Aí que é a questão da definição. Então, o problema do livre-arbítrio e a consciência é o mesmo, porque assim, o que que é livre-arbítrio e o que que é consciência, né? Então, você tem na ciência hoje em dia essa distinção de assim, ciência, consciência, quais são os atributos necessários para a consciência. E assim, é uma discussão filosófica que não tem fim, porque, Sim. novamente, vamos estar discutindo usando a linguagem para questões que talvez a linguagem por si só não dê conta, né? O erro do livre-arbítrio, que você fez a revisão também interessante, é que não é que tem ou não tenha. Você tem, por exemplo, graus de livre-arbítrio, formas diferentes dependendo da função. Então, os experimentos do LB, eles são muito simples. Simples, né? Isso se aplicaria, talvez, a uma questão complexa de algumas decisões que a gente tem na vida que Porque são... já propõe ao indivíduo que ele fará aquele comportamento em algum momento, E, né? na verdade, tem um estudo muito legal que é o do Sun, que ele faz replica com ressonância magnética funcional, e ele vê que ele consegue prever com certo grau, usa um algoritmo de máquina lá, ele prevê com certo grau, 60 e poucos por cento de chance, qual braço o sujeito vai mexer com 10 ou 8 segundos antes. Então, assim, existe uma questão... Acima dos 50%. Mas, de novo, né? Acima, Nós estamos falando de tomada de decisão simples, né? Exatamente. Mas o que acontece? Esses estudos me fazem pensar que o que a neurociência percebeu é a consciência das coisas que a gente tem para poder falar, olha, estou com Cartier aqui no estúdio, ela é um pouco posterior a muitos processos decisórios mais simples. E aí o que acontece? A gente tem o hábito, por exemplo. Então você tem questões que você resolve sem nem prestar tanta atenção. E, novamente, não é para economizar energia, é porque você está pensando em outras coisas. Você está usando esses recursos para... Né? E já é eficiente o comportamento que você tem. E funciona, exatamente. Quando Já é tá errado que entregando- você vai reprocessar. Falei, errei aqui e tal. Então, assim, eu acho que esses estudos de livre-arbítrio, eles carecem um pouco dessa discussão, um pouco mais até da linguagem. O que você está querendo dizer com isso? Então, eu não sou livre para sair voando agora. Sei, Nem não para é. me teletransportar. Não. Queria, adoraria, não Não pegar é o o caso. trânsito de São Paulo, mas não é o caso. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se eu estiver falando com você usando o celular, eu vou utilizar recursos muito mais básicos para te responder, sem prestar atenção. E às vezes funciona a resposta. Carla, beleza, tal. Mas eu não estou utilizando... Mas você perdeu, quem sabe, a oportunidade de ser mais eficiente. mais eficiente. E essa oportunidade de eficiência está ligada também, possivelmente, à maior liberdade que eu tenho, né, Perfeito. de tomar decisões. Perfeito. Então, assim... E tem esse conflito também, né? O meu TEDx que eu fiz em Goiânia, eu fiz nesse conflito, liberdade versus livre-arbítrio. Boa. Porque, para mim, livre-arbítrio também tem uma carga religiosa nesse jogo. Também, com certeza. De responsabilização. Com certeza. Para além de simplesmente ser livre, né? Com certeza. Tem também. Eu acho que tem outros paradigmas a serem resolvidos. Tem, né? porque está impregnado na história da filosofia que você tem muitos autores que estão nessa discussão até religiosa. Que é o determinismo versus liberalismo, né? Isso. Então, eu acho legal suscitar a discussão, porque a gente vai vendo a influência, por exemplo, essas questões do efeito nudge, né? Que o Taylor vai discutir. Então, o Taylor vai falar assim, tá, então muitas coisas que fazemos, a gente acaba, às vezes, levando pichos no ambiente, seguindo pichos no ambiente e dando decisões que você nem pensa muito. Vamos ajudar o nosso público aqui. Vou dar um exemplo. Richard Taylor, Prêmio Nobel de 2017, né? Se eu não me engano. Salvo engano. Que tem um livro que chama-se Nudge, que é, em tradução livre, né? Cutucão. É o cutucão, a empurradinha. Dá um empurrãozinho para alguém fazer alguma coisa. O cara dá uma revolucionada na perspectiva de como que a gente pode influenciar a tomada de decisão, né? Isso, por exemplo, tem aquela questão de você pega um restaurante. Então, o tamanho do prato, será que influencia a quantidade de comida que você vai botar? E as pessoas falam, não, acho que não. Vai me enganar? Meu prato de comida, eu sei quanto eu como. Aí no final você vai ver o resultado da pesquisa, Total. A maioria acaba botando mais comida porque aumentou o prato, né? Total. Então você vê essas nuances. Claro que assim, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir enganar o cara com prato gigante. Gabriela, né? sabe qual que eu mais gosto que ele conta? Assim, é óbvio que eu sou meio tranqueira, né? Eu gosto de coisa mal feita. Mas tem aquela que... Porque a gente que é mulher não entende muito bem esse desafio do mictório, Gabriel, não adianta. Vocês explicarem a gente. Tá. Por que não consegue fazer o xixi dentro do mictório? Não consigo entender. Mas diz que os caras pintaram uma mosquinha num lugar estratégico do mictório e os homens miravam na mosquinha exatamente. E pararam de fazer xixi para fora. Isso é um nudge, né? É o nudge e mostra como o ser humano é bestalhado, né?
Principalmente os homens, né? Sensacional. A galera... Ainda bem que foi você que falou isso. Eu falo, a gente... Não, mas é a visão muito do neuroeconomista, tipo assim, cara, o ser humano é meio besta, assim, sabe? O que acontece E se acha, né? Não, a gente acha que... Eu acho que isso é um ponto muito importante na nossa percepção do autoconhecimento, né? É. Que eu acho que quando a gente diz não, livre-arbítrio não existe, ao invés da gente levar isso ao pé da letra, a gente tinha que ouvir uma outra coisa que é, o que existe, então? Exatamente. Uma porção de pulsões, de vetores de força, vamos dizer assim, que nos levam a tomar decisões e falar coisas e agir de determinados modos que não é exatamente aquele que a nossa moral ou a nossa ética gostaria que nós fizéssemos. Claro. Né? E assim, é uma questão de, você falou de potência. Então, eu sempre tenho essa ideia na psicologia da potência de ser, que é quanto você pode se experimentar em termos de ir a lugares e ter ideias diferentes daquelas habituais, né? Então, eu acho que existe uma morte em vida, que é quando se coloca, se condiciona, tá ouvindo sempre aquelas mesmas músicas, naquela rotina, quando você se aceita de um jeito e fala assim, não, só assim acabou. Não, você é uma potência de possibilidades, né? Só que cabe a você escolher isso. Então, acho que tem essa questão da liberdade nesse ponto, né? Mas... Você acredita que o livre-arbítrio pode ser um processo de crescimento do indivíduo, de desenvolvimento de cada Eu um acho de que nós? sim, porque se você começa a perceber com esses estudos que existe a influência desse, você começa a querer atentamente a perceber. Qual a questão da mijada? Vamos falar da mijada. A mijada é, quando o cara tá mijando, ele raramente tá prestando atenção ao mijo dele, porque ele mija todo dia, o tempo todo. Então ele fala assim, dane-se. E aí, às vezes, tá ali, né? Uma mosquinha ali pra ele ele fala, opa, e tem uma questão humana de tipo, a galera gosta de atingir de alvo, né? Dar tiro, arco e flecha. Sensacional. Já percebeu que tem isso? A gente tem essa questão que até, eu não sei se é da evolução, de caçar coisas e mirar em coisas. A gente adora jogar coisa aí, né? É quando bota a mosquinha e fala, opa, né? Agora... E fica lá, brincando ali, tô conseguindo. Então, sensacional. Então é só atenção dirigida. Isso é uma experiência muito masculina, né? A gente não consegue imaginar o que seja esse domínio sobre o xixi, sinceramente. Só se botar essa questão da mulher, que ela faz em pé na balada, né? De um lado pro outro, assim. Não, isso aí, geralmente a gente não acerta, esse que é o ponto. Então, não tem que botar música, né? Pode pôr o que Tem que achar um jeito diferente, né? Então, mas, assim, essa questão de a gente entender de que maneira o sistema, ele consegue influenciar a nossa atenção, nossos interesses. Tem um filme legal da Netflix que não sei se é Dilema das Redes. É Dilema das Redes. Dilema das Redes, Que tem o pessoal do Pinterest, o diretor, tal, e é a questão sobre como esses sistemas atuais de comunicação estão tentando roubar nossa atenção. Porque tem estudos na neuroeconomia que mostram que as coisas que a gente atenta são as coisas que a gente processa. Sim. E são as coisas que a gente vai lembrar, e que vai querer, e que vai gostar. Memória, vai produzir desejo. Exatamente. E aí, se você consegue entender isso de forma consciente, você começa a ter uma maior liberdade de falar assim, cara, será que eu preciso disso? Tal? Então, acho que todo conhecimento é válido porque ele acaba levando uma decisão diferente. Então, no final das contas, a decisão da gente sempre é uma integração de informação para levar a algum resultado. Quais informações que eu integro? Então, se eu sei do Nudge, se eu sei do Taylor, se eu sei da neuroeconomia, talvez me leve a... Vai ampliando o seu autoconhecimento. Vai. E a autogestão, né? Sim. Até para você dizer assim, de novo cair nessa armadilha que vinha. Isso, né? exatamente. Nem que seja para depois, porque eu vejo muito córtex pré-frontal fazendo uma análise a posteriori. Todo mundo quer colocar ele como a priori. Né? Não, demais. Então ele vai controlar e vai... Eu não vejo esse como sendo o papel fundamental da nossa racionalidade ou das nossas funções executivas. Você tá certo. Eu vejo ele correndo o jogo e depois ele fala, peraí, acho que o resultado não foi esse, vamos mudar para o próximo. Tá correto. Então, muito a posteriori esse jogo de análise, né? É que, então, aí que tá. O Libet, quando fala da ideia de consciência posterior à decisão inicial motora, ele está mostrando coisas que a gente hoje entende, que é a consciência, ele é na pirâmide, ele é o topo. Sim. É o último ponto. Ou seja, para chegar nesse ponto de consciência do que está acontecendo, vou botar aqui para ficar na câmera aqui, você vai ter, então, questões de percepção, questões de experiência. E aí tem um experimento clássico, que é o pessoal dirigindo um carro. E aí você tem, dirigindo aqui em São Paulo, você vai viajar para o interior. Está dirigindo o carro e passa uma raposa. Entra na frente do carro e você desvia o carro. Rapidamente fala, nossa... O que aconteceu, Carlos? Você fala, uma raposa passou na frente do carro, desviei. Mas não é assim que o seu cérebro funciona. Você desviou antes de perceber que é uma raposa. Depois que você, quando vai integrar a informação, claro, são milissegundos depois, você já conta a história com uma raposa pulou na frente. Você vai lembrar da raposa pulando, mas quando a raposa pulou, não era uma raposa. Era alguma coisa não identificada. Era uma sombra. É uma coisa que você... Movimento, né? Então, o cérebro está o tempo todo tentando
preencher essas Contar uma história. lacunas, contar essas histórias que funcionem Parece que funciona até no sonho isso, né? demais. Que a hora que você demais. está sonhando, você não tem uma narrativa. Não, tem A hora que você acorda, você conta uma narrativa sobre o Isso, sonho. e né? até nos sonhos, em estados um pouco mais conscientes do sonho, você vai ver que o tempo todo você está forçando uma explicação para a coisa. E aí os estudos que tem em psicologia vão mostrando isso, que o raciocínio dos eventos e das coisas, muitas vezes são a posteriori motivados. Sim. Então, muitas vezes você faz coisas porque você teve um comportamento aleatório, ou teve uma coisa que influenciou na hora, você não percebeu, mas você explicou E vai diferente. contar uma história sobre aquilo. Né? Aquela Vai se história, justificar. experimento do vinho no restaurante, Sim. no mercado, que o cara bota música de fundo, francês ou alemão, e aí o padrão de compra do vinho francês no dia da música francesa aumenta, né? Aumenta. Quando é alemão, também o vinho alemão. E nunca que o cara vai dizer que isso influencia Não. a escolha O dele. que você acha? Por que você comprou vinho? Porque eu adoro vinho francês, eu adoro. Ah, vinho alemão, adoro. Mas ninguém percebe. Ou seja, a gente vai tentar encontrar razões e motivos. É bom em fazer isso, em contar uma história depois para explicar por que você fez isso. Seria essa a grande função da consciência, em última análise? Eu acho que talvez sim, mas aí tem as explicações mais espirituais. Eu não sei, existe uma questão aí que eu Tá. acho que Você se balança com essas balanço, questões, essas questões da espirituais. fé, espirituais, metafísicas? Balanço, porque radicalmente estamos vivendo um mundo que eu acho muito complexo, fantástico, mas sinceramente ninguém sabe por que está aqui. Sim. Não importa quanta ciência se faça, quanta coisa se explique, ninguém entendeu ainda por que está aqui, o que é isso. E, cara, assim, você vai pensar... Eu acho legal o Neil Tyson Degrees, ou Neil deGrasse Tyson, Sim, esqueci o nome sim. dele. É Neil Degrees Tyson ou Tyson Degrees? É uma Tyson ordem. Degrees. E ele tem um livro chamado Astrofísica para Apressados, né? E no final Eu ele não conheço, eu vou ver esse. pega, é bem pequenininho, legal. Vou ver esse. E tu começa a ver, assim, os números que ele dá sobre a explicação que eles têm para o surgimento do universo e tal. Você começa a ver, cara, que fenômeno bizarro e gigante é isso, essa existência. E eu acho que muita gente tenta explicar isso de forma simplista, falar, não, é religião, é espiritualidade. Mas, assim, eu nunca fechei a porta para isso, porque eu acho que a experiência disso aqui é muito complexa e muito rica. Claro, também experiências que eu tive, né? Experiências de estados alterados de consciência, experiências na vida com algumas situações que você fala, nossa, que estranho, coincidências e tal. Eu acho que tem coisa aí. Ih, já Tem vi que coisa. você vai ter que vir aqui outro dia. Vamos falar de muita... Você anda muita- fazendo uns papos legais com o Paulo Borges num podcast, é Isso, isso? exatamente. Porque eu tenho certeza que o pessoal, depois de te ouvir aqui, vai querer ouvir mais umas 4 horas de Gabriel Gaudencio. Ah, legal, legal. Onde mais? E para conhecer o Paulo Borges, quem está aqui não conhece o Paulo Borges é eu acho merecia que... praticamente. Tá, então é o seguinte, existe um podcast que eu tô com o Paulo Borges e a gente publica, são conhecimentos que se tem neurociência social e afetiva, que é uma área bem específica, e fala de empatia, fala de livre-arbítrio também, falamos de regulação emocional, falamos de cooperação. Então, a gente fala desses fenômenos sociais e psicológicos sob uma ótica da neurociência e psicologia. Que dia que é publicado? Toda segunda-feira, tirando a semana que eu fiquei doente, tá? Então, dei uma pausa. A gente é humano, né? Tem que pausar. Então, as segundas-feiras sai no podcast, tem no Spotify, tem no Que Google hora que sai? Podcast. Sai à tarde. Então, assiste lá e depois assiste aqui o Inspire Brains. Eu acho que as duas coisas estão se combinando, porque é conhecimento bom, conhecimento de qualidade e Não, serve para a gente nossa, aprender a muito crescer. bom. Como né? chama o podcast? Cadê a hipótese Ruth? Ruth com TH. Ruth, a pessoa Ruth. É uma pessoa Ruth. Cadê a hipótese, vírgula, Ruth? Interrogação. Cadê a Muito hipótese bom. Ruth? E aí vamos Muito contar, quando tiver 10 mil ouvintes, a gente vai contar por que a Ruth. Tá, Ou tem uma história. 10 mil reais na conta, mas ninguém até agora não botou. Não Se botar demorar, vai nenhum passar ainda. séculos sem saber quem é a Ruth. A Ruth vai ficar aí sem saber. Mas vocês estão. Tem bastante inscritos? Como é que tá? Tá indo bem? Tá Vocês estão indo bem. curtindo a viagem? Porque esse Tá. podcast vocês têm que Tá. curtir. Só vocês dois dialogando. Só nós dois dialogando. Massa. A gente pensou em chamar convidados, mas estamos falando muita besteira ainda juntas. E assim, é uma bolha, né? Neurociência acaba atingindo. Você conseguiu, Carla, você tem um poder fantástico. Pô, muito Que é obrigada, levar a querido. neurociência a várias Expandir pessoas, essa história, expandir. né? Você, de expansão da neurociência no Brasil, seu nome está marcado, viu? Muito obrigado obrigada, por isso. Eu que querido. Não, agradeço, eu na que verdade, agradeço. como neurocientista. Esse reconhecimento. Demais. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente está na bolha ainda, mas assim, a gente faz pelo prazer de fazer, né? Então, Sim. quem escutasse essa questão da qualidade, às vezes uma pessoa escuta e muda a forma de pensar as coisas, Acabou. já era, cara.
É Eu tô muito micropolítica. nessa. Micropolítica. Tinha uma época que eu falava meio que sozinha, abria a live, tinha 5 pessoas para abrir. Só que Só que eu me importa. divertia, entendeu? Ah, Isso que sempre exatamente. foi divertido. E Isso. eu continuo me divertindo. E O você, dia às que eu parar de vezes... me divertir, acabou a brincadeira. Exato. É por você e pela potência disso, não necessariamente para não é para ser ouvida por todo mundo, é para ser ouvida por alguém. E eu quero que as pessoas se questionem, multipliquem. E aí, bom barato, olha, hoje foi assim, muito legal. Porque não só foi dinâmico, como a gente pôde ir em vários pontos aí, né, de conceitos e que você deixou claro que é uma coisa aplicável ao dia a dia. Claro. Eu tenho certeza que as pessoas vão procurar mais o seu trabalho e eu fico feliz da vida. Legal. Você faz parte do nosso time de estrelas. Maravilha, obrigado pelo convite e chame mais vezes que eu terei um prazer para filosofar, pensar. Vamos falar mais sobre isso, que acho que tem espaço para a gente conversar sobre outros temas, sim. Falou também revisionar as coisas, fazer revisão de coisas, vamos rever coisas aqui. Adorei. Boa. Muito obrigada. Viu? Quer deixar mais algum recado? Quer mandar beijo para o Romeu? Um beijo para o Romeu, para a Lili, para o Felipe, para os meus colegas. E o recado é aproveita a vida, vamos aproveitar, né? E leia, estude, se questione. Um beijão para todo mundo lá do Laboratório do Bojo, aquele povo trabalhador, né? Um povo lá ponta firmérrima, continue produzindo, continue matando a gente de orgulho de ser neurocientista, psicólogo brasileiro, vocês realmente entregam muito valor. Somos instituições irmãs, né, Mackenzie, Santa Casa, lado a lado, a vida toda, ali bem pertinho. Então, barato. Ô, Bojo, eu sei que você é muito disputado, mas quem vem dar uma sentadinha aqui no Nada Trivial para falar com o meu povo também já está convidado. E muito obrigado, viu, Gabriel, por ter vindo aqui, por prestigiar a gente lá na Santa Casa. Obrigado por fazer ciência de qualidade, por trazer um debate interessante. Volte sempre, a casa aqui é muito sua. Valeu, viu, querido? Obrigadão, Até, pessoal. Até mais, gente. Próximo. Valeu.